Você já se sentiu como se estivesse no meio de uma tempestade daquelas que parece que vai te derrubar? Sabe, aqueles momentos em que tudo sai do controle, o medo bate forte e você se pergunta: e agora? O que eu faço? Pois é, hoje quero compartilhar uma história da Bíblia que fala exatamente sobre isso. É um relato poderoso de como Jesus acalmou uma tempestade de verdade, mas que também nos ensina sobre as tempestades da vida. Vamos juntos nessa reflexão? Marcos 4, versículo 35 a 41 diz: Naquele dia, ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Eles, deixando a multidão, o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de modo que este foi se enchendo de água. Jesus estava na parte de trás do barco, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se acalmou e fez-se completa bonança. Então ele perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora pensa comigo. Jesus estava ali, no mesmo barco com os discípulos, o vento forte soprando, o mar agitado e ele, dormindo tranquilo, e os discípulos desesperados, achando que ia morrer. Dá até para imaginar a cena, né? O barco balançando para lá e para cá, os discípulos gritando e Jesus descansando. Às vezes a nossa vida é exatamente assim. A gente está no barco da vida e de repente, bum, vem uma tempestade inesperada. Problemas financeiros, crises no casamento, doenças, perdas, decepções, e o nosso coração fica igual ao daqueles discípulos, cheio de medo e dúvida. A gente até pergunta: Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? O Senhor não se importa? Mas olha o detalhe, Jesus estava no barco. Ele nunca saiu de lá. Mesmo em silêncio, mesmo dormindo, ele estava presente. E quando os discípulos clamaram, ele simplesmente se levantou, deu uma ordem e pronto. O vento parou, o mar ficou calmo. Foi assim, de repente. Agora o mais interessante é o que Jesus perguntou depois: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Isso mostra que o verdadeiro problema não era a tempestade do lado de fora, mas a tempestade dentro deles. O medo dominou o coração deles, porque eles esqueceram quem estava com eles no barco. Quantas vezes a gente faz o mesmo? A gente conhece Jesus, sabe do seu poder, mas na hora da crise o medo fala mais alto. Só que Jesus quer que a gente confie nele mesmo quando o céu está escuro, mesmo quando as ondas parecem grandes demais. Ele quer que a gente tenha fé porque ele é maior do que qualquer tempestade. Então, se você está passando por um momento difícil, lembra disso. Jesus está no seu barco. O mar pode estar bravo, o vento pode estar forte, mas ele continua no controle. Às vezes, parece que ele está dormindo, mas não está. Ele sabe exatamente o que você está enfrentando, e no momento certo, ele vai se levantar e acalmar a tempestade. Mas sabe o que é mais importante? Não é o fato da tempestade passar, e sim o que a gente aprende enquanto ela acontece. O crescimento da nossa fé acontece justamente nesses momentos. A tempestade revela o quanto confiamos em Deus de verdade. Então, da próxima vez que você se sentir no meio de uma tempestade, respira fundo, lembra dessa história e diz para você mesmo: Jesus está no meu barco. Clame a Ele, confie, mesmo que o medo tente te dominar, porque Ele é o mesmo que acalmou o mar lá atrás e continua acalmando o mar da nossa vida hoje. E lembre-se, quem está com Jesus no barco pode até enfrentar tempestades, mas nunca vai afundar. Senhor meu Deus, hoje eu venho até Ti com o coração cheio de coisas que às vezes nem sei explicar direito. Sabe, Pai, tem dias que a vida parece um mar calmo, tudo tranquilo, o vento soprando de leve, mas de repente, sem aviso, vem aquela tempestade. O céu escurece, o vento grita,
As ondas parecem que vão virar o barco da minha vida. E é aí que eu me pego, muitas vezes, igual aos discípulos naquele barco com Jesus. O medo bate, a dúvida grita no meu coração e eu me pergunto: Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não se importa com o que eu estou passando? Mas hoje, ao lembrar da tua palavra, eu entendo. O Senhor nunca saiu do barco. O Senhor está aqui, mesmo quando parece que está em silêncio. Mesmo quando o meu coração está ansioso. Mesmo quando a tempestade dentro de mim faz mais barulho do que a de fora. Então, Deus, eu quero te pedir algo simples, mas profundo. Acalma o meu coração. Às vezes a tempestade nem precisa passar do lado de fora, mas se o Senhor acalmar a bagunça aqui dentro, já é o suficiente. Me ajuda a lembrar que o Senhor é o Deus que acalma ventos e mares com uma só palavra. Que o mesmo Jesus que estava naquele barco é o mesmo que está comigo agora. Que eu não preciso viver refém do medo, porque o medo só cresce quando eu esqueço de olhar para ti. Jesus me ensina a confiar. Não só quando tudo está bem, mas principalmente quando tudo parece desmoronar. Me dá uma fé que não depende das circunstâncias. Uma fé que permanece firme, mesmo quando o vento sopra forte. Eu sei que o Senhor não prometeu uma vida sem tempestades, mas prometeu estar comigo em cada uma delas. E, sinceramente, isso é o que mais importa, porque se o Senhor está no barco, eu sei que vou chegar do outro lado. Então, Deus, eu coloco diante de Ti todas as minhas preocupações agora. Eu coloco as minhas dores, as minhas incertezas, os meus medos. Eu entrego as áreas da minha vida que parecem estar afundando. Meus relacionamentos, minha saúde, minha família, minha vida espiritual, minhas finanças. Tudo isso eu coloco aos Teus pés. E sabe o que eu peço, Senhor? Se for da Tua vontade, acalma a tempestade. Mas se não for o momento de acalmá-la, acalma o meu coração. Me ensina a atravessar, mesmo com o barulho do vento. Me ensina a confiar, mesmo sem entender o porquê de tantas ondas. Eu sei que o Senhor está trabalhando, mesmo quando eu não vejo. Eu sei que o Teu silêncio não é ausência. E mais do que respostas, eu quero Tua presença. Porque é a Tua presença que faz toda a diferença. Jesus, segura na minha mão. Me lembra todos os dias que eu não estou sozinho. E que por mais difícil que seja o momento, eu tenho um Deus que é maior do que qualquer tempestade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca desistiu de mim, mesmo quando eu pensei em desistir. Obrigado porque o Teu amor é constante, mesmo quando o meu coração oscila entre a fé e o medo. Eu confio em Ti, Deus. Mesmo tremendo, mesmo com o coração apertado, eu escolho confiar. Porque o Senhor é o Deus que acalma o mar, mas também é o Deus que me acalma no meio do mar agitado. Que eu nunca me esqueça disso. Que da próxima vez que o medo bater, eu possa lembrar: Jesus está no meu barco. Amém. Gostou dessa reflexão? Que ela possa fortalecer sua fé e te lembrar que em qualquer situação você nunca está sozinho. Jesus está com você, e isso é tudo o que importa.